Olá, boa noite, queridos estudantes, professores e familiares que nos acompanham na aula de hoje. A aula de hoje vai começar um pouquinho diferente do que normalmente a gente começa a nossa aula. E foi a partir da observação do chat da última aula que ficou muito uma questão relacionada à religião, e tiveram muitas pessoas desrespeitando os colegas, e muito relacionado à intolerância religiosa. Então, a gente achou importante comentar alguns pontos a partir disso, para a gente definir certinho e a gente entender, né, diferenciar o que é uma crença, o que é teoria científica, e a partir disso a gente seguir os nossos estudos. Então, a gente achou importante tocar nesse assunto agora para a gente resolver, né, a gente conseguir entender como que funcionam essas teorias e tudo mais, e a gente seguir com essa questão mais científica. Tá? Então, para começar, eu vou contar uma história para vocês. A partir da energia do Sol, o grande Incala, e dos impulsos criativos do grande espírito, todo o sistema planetário foi criado. Tudo foi composto através da mesma matéria inicial. O Incala-Sol, chamado de Choripê, retira de seu próprio corpo as fagulhas que alimentam o corpo da Mãe Terra. A partir de si e da vontade do grande espírito, criou-se os demais Incalas para estruturar, harmonizar e equilibrar a vida que ocorreria no planeta. O Sol fecunda a Terra. Suas partículas agem como espermatozoides. A Terra, por sua vez, ovula como um grande útero. Como o Sol é feito com o fogo do grande espírito, seus espermatozoides criam milhares de vidas. Os rios e mares são as veias por onde a força vital se movimenta. Nesse princípio, a Mãe Terra entendeu a necessidade de criar o espírito guardião, a cobra Nurã, que levou a força vital para os territórios secos, criando vida a partir de si. Para o xamanismo tribal, essa é a origem da vida. Para o povo Runicuim, povo originário brasileiro, a jiboia representa a onipresença divina. Então, temos muitas narrativas que falam sobre personagens, contam histórias sobre comportamento e situações que levam em consideração aí questões divinas e como a gente se comporta em relação à natureza e aos deuses. Então, para cada religião, para cada crença, existe uma origem da vida. E a gente vai comentar algumas dessas. Então, na concepção judaico-cristã e islâmica, a vida ela foi insuflada na matéria por Deus. Uma espécie de milagre, não uma recorrência aí a partir das leis naturais. E aí eu vou pedir para a Simone ler para a gente um trechinho da Bíblia que conta um pouquinho sobre isso. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então, aqui é um trechinho do Gênesis contando, né, como é, através da Bíblia, o surgimento aí da vida, da criação, de tudo. Para o povo, para os Maçais, né, um grupo étnico africano, localizado no Quênia e na Tanzânia, a história é um pouco diferente. O universo, para eles, sempre existiu. E aí, existia um Deus responsável pela criação. O nome era Nigai. No princípio de tudo, existia apenas um homem, Kintu. Mas tudo mudou quando a filha do céu se apaixonou por ele e convenceu seu pai a aceitar esse casamento. Então, ele foi chamado ao céu, onde foi desafiado por Nigai.
venceu todas as provas e recebeu a mão da filha do céu. E como prêmio pela sua bravura, ela então desceu à terra, levando como dote animais e plantas. Então, quando a gente fala de todas essas histórias, a gente comenta sobre a origem da vida, né, dos seres vivos a partir das crenças, a gente tem diversas. Né? Então, a gente não tem como dizer que uma é certa e que a outra é errada. Então, existem várias explicações e, dependendo da crença e da fé de cada um, é que a gente vai aceitar ou não aquela crença. Mas isso não é discussão, né? Não tem como a gente discutir sobre isso. Então, a gente simplesmente respeita a crença do outro, da mesma forma que o outro vai respeitar a nossa crença. E nada disso tem a ver com as teorias científicas. Né? Então, a gente pode trabalhar as teorias científicas e, ao mesmo tempo, cada um ter a sua crença. Tá? Então, como a gente está num estado laico, onde todas as religiões são respeitadas e precisam ser respeitadas, o papel da escola, ele não é, de forma alguma, julgar alguma crença ou discutir sobre isso. Então, nosso papel é simplesmente respeitar cada uma das crenças, cada uma das diferenças, a gente aprender a conviver com isso. E o nosso foco são as teorias científicas, são os estudos científicos aí. E aí, para a gente, tem uma atividade no caderno do aluno de vocês, é na página 44, no caderno do terceiro bimestre, tá? Então, depois vocês podem dar uma olhadinha lá. E eu vou fazer um bate-bola aqui com a Simone, só para a gente falar um pouquinho dessa questão, né, do que é opinião, do que é fato. Então, que muitas vezes a gente fala, ai, é a minha opinião que vale. Então, a gente precisa entender o que é fato, o que é opinião, e a gente vai fazer um bate-bola em relação a isso. Tá? Então, Simone, eu vou perguntar para você e aí você me diz. Ok. O homem veio do macaco. Isso é uma teoria? Isso é uma crença, um fato, uma opinião? O que é? Isso é uma opinião, a gente chama de senso comum, não é? Senso comum. Né? Então, quando todo mundo fala, o homem veio do macaco, existe alguma evidência científica que prove que o homem veio do macaco? Né? Então, isso é um senso comum, a gente cresceu ouvindo isso. Né? E agora, e se eu falo para você, os seres vivos são originados a partir de outros seres vivos pré-existentes? É um fato. Isso é um fato. Né? Então, você nasceu dos seus pais, de 2 seres vivos, e assim por diante. Então, isso é um fato. Então, a gente precisa entender o que é senso comum, né? E o que é o fato. E, assim, não é minha opinião que existe um indivíduo que foi, né, que surgiu a partir de outra vida. Isso é um fato, a gente observa. Você nasceu assim, eu nasci assim, todo mundo aqui nasceu assim. Então, a gente consegue, né? O fato, ele é observável, ele é comprovado ali, a gente está vendo, ele é real, é aquilo, né? Não tem como a gente questionar só porque a nossa opinião não é de acordo com aquele fato. Tá? E aí, se eu falo para você, Simone, Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. É uma crença. É uma crença. Né? Então, você pode acreditar isso, eu posso acreditar em outra coisa, e está tudo bem. Isso é super normal e é realmente assim que as coisas funcionam, né? Cada um com a sua crença. E aí, se eu falar, eu acredito que a vida evoluiu a partir da criação de um ser superior. Uma crença também. Também é uma crença. Né? Então, que ser superior é esse? Existe evidência científica disso? Não existe. Então, é uma crença. Tá? E agora, se eu falo para você, Simone, as teorias evolucionistas apresentam evidências de que os organismos do planeta sofrem modificações ao longo do tempo, não sendo, portanto, imutáveis. É científico. Isso é uma teoria científica, né? Então, você tem todo um trabalho a partir de evidências, de informações científicas que a gente vai mostrando, né, como que isso acontece. Então, a partir de evidências aí, certo? Então, só para a gente deixar isso claro, está lá na apostila de vocês, na página 44. Então, quando a gente fala em mito, é isso, é uma narrativa, né, que dá caráter simbólico, imagético aí para a gente, para
dizer que determinado comportamento, que determinadas ações, tudo isso, né, a partir do que a personagem ali que está naquela história, ela desenrola, a gente relaciona isso com as questões naturais, com as questões do Deus que está envolvido ali, né? Isso vai variar de cada cultura, vai variar de cada uma das crenças das pessoas, tá? Então, a partir disso, né, é importante a gente compreender que o quê? Que a nossa opinião, ela não vai fazer com que um fato não exista. Tá? Então, simplesmente o fato de eu ter uma opinião sobre alguma coisa, isso não significa que aquele fato existente ele vai ser mudado ou não. Tá? Então, o que a gente precisa pensar é que a gente tem que respeitar a gente. Né? Então, eu espero que, a partir de hoje, a partir dessa aula, desse momento, vocês reflitam em relação a isso e que a gente possa seguir com as nossas aulas relacionadas, né, às teorias científicas, tanto de origem da vida ou de evolução, a partir do ponto de vista científico, a partir das evidências, a partir das teorias, tá? E que a gente guarde as nossas crenças dentro dos nossos corações aí e sigamos como cientistas, vamos vestir aí um jaleco de cientista e seguir com a nossa aula, né? Continuar, e a gente vai rever alguns pontos, porque eu senti sinceramente que no chat ficou aquela discussão toda sobre a origem da vida, muitas agressões, uns colegas com os outros, né? Muita intolerância. Então, no final das contas, eu acho que ninguém prestou atenção na aula que estava decorrendo. E, então, por isso, eu acho importante a gente voltar a partir da teoria científica que é a mais aceita. Né? Então, pegando um gancho que você falou para eles serem cientistas, nós temos aí a Feira de Ciência das Escolas Estaduais de São Paulo. Então, está aberta a inscrição, ela vai até dia 24 de... A terceira série não participa. Não, é só para a primeira e segunda. Interessante. É verdade. Mas vocês podem avisar os colegas, né? Isso. Avisem seus amigos que estão na primeira e na segunda série que está rolando a feira. Até quando que vai as inscrições? Até 25 de agosto. Até 25 de agosto, então, né, que vem as inscrições. Avisem seus colegas aí da primeira e da segunda série que está rolando essa feira, é muito legal. Mesmo que a terceira série não participe né, com um projeto em si, mas é legal participar para acompanhar tudo, é muito legal o trabalho. Então, vale a pena, avisem seus colegas aí da primeira e da segunda série. Os professores que estão assistindo também se empolguem aí. Isso, trabalhem com os alunos. Isso, e trabalhem com os alunos aí. Tá? Então, a partir de tudo isso que a gente comentou, quando a gente fala, né, na teoria da origem da vida, mesmo a teoria, gente, que é mais aceita hoje em dia, né, que a gente falou dessa questão da evolução química, que a gente vai rever, ela não é imutável. Então, a ciência, ela parte do princípio da ignorância. Então, existem coisas que a gente não conhece e que não significa que, pelo fato da gente não conhecer, elas não vão mudar. Né? Então, a gente parte do que a gente tem de informações e de evidências, e a partir dessas evidências, de repente, a gente pode chegar daqui a algum tempo e falar, não, gente, não tem nada a ver com isso aí que a gente viu. De acordo com novas evidências, realmente a vida veio de outro planeta, a gente tem vários outros planetas e a gente descobriu que existem várias colônias de outros seres vivos por aí. Então, assim, tudo vai depender de como a ciência ela vai, né, mudando, as coisas vão se agregando, aí os novos conhecimentos vão surgindo e a gente sempre vai seguindo esse caminho. Né? Então, ela não é imutável. É isso, pronto, acabou. E nem pelo fato da gente não ter resposta para tudo, não significa que as respostas que a gente tem, elas são inválidas. Né? Então, a ciência é isso. E é tudo muito lindo. E bora continuar aí com o nosso conteúdo. E a gente vai partir agora da evolução química. Tá? Então, vou pedir para colocar o slide e para a gente continuar desse ponto que a gente parou. Tá? Então, só para vocês relembrarem, a gente tem lá várias teorias, e essa última teoria aí, que é da evolução química, é a teoria que a gente vai continuar. Tá? Então, Oparin e Haldane, lá em 1920, eles acreditavam
que a partir lá da atmosfera primitiva, toda aquela confusão, né, de meteorito caindo, temperaturas altíssimas, a Terra resfriando, muito vapor, tempestades, raios, muita coisa acontecendo, né, um ambiente muito inóspito ali. A gente tem essa teoria que diz que a origem por associação de moléculas, né? Então a gente teve aí várias situações climáticas e várias coisas que foram possibilitando o surgimento dos primeiros seres vivos, aí originando a vida, né? Então essas erupções vulcânicas, aí a Terra começou a resfriar, o acúmulo de água formando os mares, formando, né, mares muito rasos e extremamente quentes, essas descargas elétricas aí, radiação muito intensa, a gente não tinha camada de ozônio naquela época, né? Foram formando moléculas mais simples, e essas moléculas mais simples se rearranjando, formando moléculas mais complexas, né, até formar as moléculas orgânicas, que elas passaram aí a se acumular nesses mares primitivos, né, muito quentes e rasos, como eu comentei, formando um belo de um caldo nutritivo e, no final das contas, formando aí, depois de muito tempo, os coacervados, né? E vamos ver aí o que são esses coacervados. Aí, pode colocar o próximo slide, por favor? Então, os coacervados, na verdade, né, dentro da evolução química, é uma associação ali. Imagina naqueles mares rasos, você tinha água, tinha todo esse caldo nutritivo, e aí a formação dessas moléculas, como, por exemplo, proteínas, tá? E aí essas proteínas associadas a essas moléculas de água, então a molécula de água ela faz esse entorno aí, né, da proteína. E essa junção de várias proteínas, elas foram se agrupando aí e tendo a formação do que a gente chama de coacervados, tá? Então, essa estrutura que a gente observa aí, ela foi progenitora dos primeiros seres vivos, tá? Então, depois aí, há cerca de 3,5 bilhões de anos, a gente tem um primeiro ser vivo muito primitivo, bem parecido com uma bactéria, né? Não era uma bactéria ainda, mas a gente tem esse ser ali se formando com uma estrutura bem simples, tá? Então, toda a atmosfera primitiva possibilitou a formação de moléculas muito simples. E depois essas moléculas foram se tornando complexas e depois a formação, né, a proximidade, a união ali dessas moléculas, com as moléculas de água também, formando os coacervados, que possibilitaram aí os primeiros seres vivos, tá? A formação dos primeiros seres vivos. E aí, o que aconteceu? Um tempo depois, dois pesquisadores aí, Miller e Urey, eles tentaram, né, eles decidiram aí que eles iam fazer um teste. Vamos testar essa teoria aí da evolução química? Como que a gente pode fazer para testar isso daí? E os caras pensaram o seguinte, vamos fazer um experimento baseado aí nessas informações que Oparin e Haldane passaram para a gente, né, que a gente leu aí na literatura. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento que vai simular a Terra primitiva. E a gente vai ver qual é que é, o que vai rolar. Então, eles criaram um aparelho que simula a atmosfera primitiva. E aí, com isso, eles deram embasamento para essa teoria da evolução química, tá? Então, a gente vê aqui nessa imagem o experimento, tá? O esquema do experimento. Então, eles fizeram o quê? Vamos pensar nos mares rasos e quentes. Então, eles colocaram ali uma região onde tinha água e aqueceram essa água. O que aconteceu? Subiu, essa água virou vapor. Aí, esse vapor de água, eles pegaram uma outra parte e colocaram ali descargas elétricas, tá? Para simular o quê? Os raios daquelas tempestades que aconteciam. E aí, esse vapor de água foi entrando em contato com essas descargas elétricas aí, e todos aqueles gases primitivos que tinham ali naquela atmosfera, e tudo isso, depois eles passavam por uma região de resfriamento. E aí, esse vapor, com todo esse caos aí que estava acontecendo, virava líquido novamente. E aí, o que aconteceu, gente? Quando eles olharam, que eles pegaram aquela água, eles analisaram, eles falaram, não acredito.
Acredito, que emoção, gente. Foram fogos para tudo quanto é lado, só que não. E aí, eles encontraram aminoácidos. E, gente, quem são os aminoácidos? Vocês já viram lá na segunda série? Os aminoácidos formam as proteínas. Olha isso. Então, eles conseguiram, através desse experimento, comprovar essa teoria aí, né, do Oparin Haldane, através desse experimento. Então, foi um embasamento muito importante aí para confirmar essa evolução química, tá? Então, até o momento, a gente tem essa teoria aí sendo a mais válida. E aí, agora, vamos para uma interaçãozinha, porque eu lembro que na aula passada eu fiz essa interação e vocês ficaram o tempo inteiro respondendo que era Deus, que era Deus, que era Deus. E aí foi aí que começou a briga toda durante a aula, tá? Então, eu vou fazer de novo, e aí eu peço para vocês responderem com olhares de cientista para essa pergunta. Então, vamos lá, por favor, na tela. A biogênese ocorreu uma única vez na Terra. Só para relembrar lá, a biogênese significa geração espontânea. Então, o ser vivo ele surgiu a partir do nada. Lembra lá que tinha receita para produção de rato? Então, e aí eu quero saber, o que você acha dessa afirmação? Realmente, será que em algum momento a biogênese ocorreu pelo menos uma vez na vida? Mesmo depois Pasteur feito aquele experimento lá e mostrado que um ser vivo só podia ser gerado a partir de outro, tá? Será que pelo menos uma vezinha na vida a biogênese ocorreu? Quero saber de vocês, 2 minutinhos para isso e a gente já volta. Retomando aqui no chat, a professora dando bastante interação. A Luana colocou que acha que ela ainda ocorre, só que muitas vezes não percebemos isso. A Luísa perguntou o que é biogênese, que ela não lembra, depois você dá uma passadinha para ela. A grande maioria colocou que sim, outros colocaram que não. Talvez sim, talvez não, Samuel. Ele disse que você está correta, a Tayane. Deve ter ocorrido várias vezes, o Renato colocou. Né? A Emily disse que não, foi só uma vez, né? Então vamos pensar, ficou meio equilibrado, né? Vamos pensar nisso então, Simone. Vamos pensar comigo aqui. Ó, se a gente pensar que aconteceu pelo menos uma vez. Vamos relembrar lá a biogênese e a biogênese. Então, a biogênese... Opa! A abiogênese e a biogênese. O A aqui na frente, ele está negando, né? Então, ele está falando para a gente
que esse A aqui, ele não surgiu a partir da vida. Então, biogênese, a gênese a partir da vida. Então, surgiu de forma espontânea, geração espontânea. Então, aquela ideia que eles tinham de que simplesmente apareciam larvas na carne que estava em putrefação espontaneamente. Não eram moscas que colocavam ovos e que viravam larvas, né? E a teoria da biogênese, que foi lá finalmente reforçada, né, depois de tanto tempo dessa história de achar que existia uma força vital, né, porque a biogênese diz isso. Existe uma força vital e a partir dessa força vital, espontaneamente surgem os seres vivos, né? E aí a gente vê que a biogênese diz o seguinte: a vida só pode ser gerada a partir de uma vida pré-existente. Né? Então, Pasteur fez aquele experimento lá do frasco do gargalo de cisne e mostrou para a gente que os micro-organismos eles não surgiam do nada, né? Eles simplesmente estavam ali no ar. E aí ele conseguiu mostrar para a gente que a biogênese, né? Colocar ali a biogênese, dizer que ela não existe. Só que se a gente pensar, será que ela ocorreu pelo menos uma vez na vida? Se a gente olhar para a teoria da evolução química, que diz que em algum momento as moléculas se ligaram, né, Simone? Se juntaram, e a partir dali surgiu um ser vivo, a gente pode dizer que existiu pelo menos uma vez na vida, Sim. a biogênese ocorreu, né? Por quê? De moléculas que não tinham vida. Então, proteínas em volta de moléculas de água, a gente tem ali a formação do coacervado, em algum momento essas estruturas se tornaram um ser vivo. Então, a gente pode dizer que a biogênese, pelo menos uma vez, ela ocorreu. Né? Então, a gente consegue dizer isso. E aí, a partir daí, parabenizar vocês pelos comentários, pela participação no chat, né? Que agora foram respeitosos e estão seguindo com a linha de pensamento de cientistas, que é o foco da biologia aqui. Tá? E aí, agora a gente vai falar... Já que a gente entendeu, né, a partir dessa teoria aí relacionada à evolução química, vamos entender como que foi a evolução do metabolismo dos seres vivos que existiam ali, tá? Então, a gente tem duas hipóteses. A hipótese heterotrófica. Então, só para lembrar, gente, quando a gente fala heterotrófico, a gente está falando aquele indivíduo que não tem a capacidade de se alimentar sozinho, né? Então, ele precisa se alimentar de um outro ser vivo. Então, essa teoria, né, da hipótese aí heterotrófica, ela diz que os primeiros seres vivos seriam dessa forma. Então, eles viviam nesses lagos, nos mares rasos, e eles realizavam um processo chamado de fermentação. Tá? Como que é esse processo de fermentação? Gente, é um processo muito simples de se obter energia, só que você não obtém uma grande quantidade de energia. Tá? Só que se a gente pensar que eram seres muito simples, seres muito pequenos, né? Então, era a forma que eles encontravam possível para ter o seu metabolismo. Então, como que funcionava? Ali naqueles mares rasos e tal, tinham muitas moléculas. E aí, dentro dessas moléculas, tinham moléculas de glicose. Esses primeiros seres vivos, eles pegavam essa molécula de glicose, e aí eles transformavam, né, a partir ali do metabolismo deles, transformavam essa molécula de glicose em álcool e gás carbônico, tá? E com isso geravam duas moléculazinhas ali de energia. Hoje a gente sabe que o processo aeróbico, né, aquele processo onde a gente utiliza o gás oxigênio, a gente consegue produzir muito mais moléculas de energia, tá? Então, de 30 a 32 moléculas de energia aí. Então, só para vocês terem uma noção de como esse processo de fermentação tem, né, a produção de energia ali, mas é muito baixo, tá? Então, essa hipótese heterotrófica diz que esses seres vivos fizeram isso. Então, eles se alimentavam ali da glicose que tinha disponível, faziam esse processo de fermentação e, a partir daí, conseguiam gerar energia. Só que aí aconteceu o seguinte, gente. Vamos pensar aqui. Tinha lá esses seres vivos, eles foram utilizando essa glicose que estava presente, e aí começaram a liberar gás carbônico no ambiente e produzir a sua energia. Só que aí aconteceu o seguinte, esses seres vivos começaram a se multiplicar muito, e aí
em algum momento foi acabando, gente, a disponibilidade aí de açúcar. Principalmente porque as mudanças atmosféricas e climáticas ali, elas foram ocorrendo o tempo inteiro. Então, o que acontecia ali, né, é que eram mudanças constantes ali. Tá? Então, com a escassez de alimento e o grande acúmulo ali de gás carbônico, alguns seres vivos que não tinham, né, que tinham ali algumas mutações, alguns processos dentro da sua célula ali, eles conseguiam realizar um processo que a gente chama de fotossíntese. Então, esses caras, eles conseguiam pegar todo esse gás carbônico que estava acumulado, né? Lembrando, quando a gente fala em fotossíntese, a gente tem o quê? A gente tem gás carbônico, água, sais minerais, né? E aí a gente tem aqui na presença de luz, clorofila. A gente vai formar glicose mais oxigênio, tá? Então, ó, esse processo fotossintético, eles, né, alguns desses organismos primitivos, eles por mutações que aconteceram ao acaso, eles, né, tinham essa capacidade de pegar o gás carbônico que estava lotado lá na atmosfera, aquela radiação toda, e usar isso para transformar essa radiação solar aí em energia química, energia que estava contida na formação dessa molécula de glicose, tá? Então, surgiram aí os seres fotossintetizantes, tá? E esses seres começaram a liberar gás oxigênio para a atmosfera. E, gente, vou falar uma coisa para vocês. Por incrível que pareça, naquela época, naquelas condições, o gás oxigênio ele era tóxico para a maioria dos seres vivos que estavam ali. Então, ali você também teve um grande número de indivíduos, de seres vivos morrendo, porque começou a ter muita quantidade de gás oxigênio. Então, naquelas condições lá da Terra primitiva, era um gás tóxico na época, tá? E aí, esses seres que surgiram ao acaso, eles foram utilizando, né, essa vantagem aí que eles tinham e conseguiam produzir o próprio alimento, tá? Com o passar do tempo, também ao acaso, né, ocorrendo mutações e mudanças ali dentro dos organismos, alguns desses organismos que antes, né, tinham o oxigênio como tóxico para si, eles começaram a utilizar esse oxigênio e, a partir disso, fazer o que a gente chama de processo de respiração, que é o processo que eu comentei com vocês, que vai ali produzir muito mais moléculas de energia, né? Muito mais ATP. Então, na hipótese heterotrófica, a gente tem primeiro fermentação, depois a fotossíntese e depois os seres que fazem respiração, tá? E aí, a gente tem, agora no próximo slide, vamos lá, a hipótese heterotrófica. Calma aí. A gente já falou da heterotrófica. Agora a gente vai falar da hipótese autotrófica, tá? Então, eles dizem que é o seguinte, não faz muito sentido naquela época, né, com o caos todo que era a atmosfera, os seres vivos eles estarem ali tranquilões, né, naquela situação toda de caos. Então, eles dizem que os primeiros seres vivos eles surgiram a partir nas profundezas dos oceanos, tá? Então, com fossas abissais, termais, né? E nessas fossas termais, a gente tinha os seres quimiosintetizantes, ou seja, ao invés de eles usarem a energia do Sol, eles usavam substâncias ali, né, compostas com enxofre, e a partir disso eles conseguiam produzir energia. Tá? Então, aí, nesse caso, nessa hipótese, primeiro aconteceu esse processo de quimiossíntese, e a gente consegue observar isso em algumas fontes dessas fontes, né, abissais termais aí, que a gente tem, e que existem bactérias que têm essa capacidade, né, de produzir. Então, a matéria orgânica ali, né, a partir desses compostos, tá? Então, consegue produzir energia, né, a partir desses compostos de enxofre aí. E aí, então, nessa hipótese, diz que ocorreu primeiro a quimiossíntese, depois surgiu a fermentação, a fotossíntese e aí a respiração, tá?
Então, tem essas duas teorias. Essa teoria essa hipótese autotrófica é a mais aceita, justamente por observarem ainda hoje, né, nesses locais que tem essas fossas termais, aí, essas fontes termais, esse tipo de bactéria conseguindo ali se desenvolver. Tá? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a vida primitiva. Tá? Então, como que eram esses seres vivos aí, gente, na Terra primitiva? Com quem que eles pareciam? Já parecia uma pessoa, será, Simone? Não, né? Não. Então, a gente tem ali seres muito parecidos com bactérias. Né? Não eram bactérias ainda, gente. Era como se fosse, né, um projeto de bactéria. Então, seres muito simples ali, semelhantes às bactérias, né, atuais, esses seres procariontes aí, onde a gente observa o quê? Uma membrana plasmática. Né? Na bactéria, a gente tem a parede celular. Naquela época, lá, esses seres ainda não tinham. Então, você observa uma membrana plasmática, lá um material genético, e aí, né, uns ribossomos para fazer proteína. Então, a gente tem ali a vida muito primitiva. Tá? E aí, como que surgiram as células, então, eucarióticas? Então, acreditavam que essas células procarióticas, elas se alimentavam através do processo, né, de fagocitose ali do seu alimento. Então, o que é esse processo? Imagina que você está lá, um serzinho assim, que você era isso, uma membrana, um material genético lá e uns ribossominhos aqui. Aí você viu um alimento aqui, falou, opa, o que você fez? Você se projeta e captura esse alimento. Tá? Então, a sua membrana ali vai absorvendo os nutrientes, vai absorvendo ali os alimentos. Né? E aí, guarda essa ideia aqui do capturar o alimento, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente tem aí esse processo, né, que onde esses indivíduos eles foram, aí essas membranas cada vez mais se tornando maiores, e a gente tem a formação das células eucarióticas e das organelas e estruturas membranosas aí. Tá? E a gente tem a teoria da endossimbiose, que é quando o quê? Os cloroplastos e mitocôndrias, em algum momento, eles foram esses seres aqui, gente, como bactérias. Tá? E aí, esses seres eles foram englobados aí nesse processo aí. Então, um ser vivo se alimentando do outro. E aí, de repente, esse ser vivo englobou alguma coisa que parecia uma mitocôndria. E ele percebeu que, ao invés de ele digerir ela, compensava muito mais ele ficar com ela ali, porque ela estava produzindo energia, estava compartilhando. Né? Então, eles estavam tendo uma relação bacana ali, tranquila. Então, eles não começou a fagocitar, né, a capturar esses indivíduos, mas eles continuaram ali sem ser digeridos, tá? Auxiliando no processo de produção de energia. E a mesma coisa aconteceu com os cloroplastos. Né? Então, nessa imagem, a gente consegue ver mais ou menos como que aconteceu esse rolê aí. Ó. Então, a gente tem os seres procariontes, que eram fotossintetizantes, né, que já tinham clorofila e tal, e os procariontes aeróbios, né, de vida livre ali, que faziam esse processo de aqueles respiradores que a gente comentou, que usavam oxigênio como energia. E aí eles foram englobados por alguma célula, e a partir daí essa célula foi tendo esses indivíduos dentro dela aí. Então a gente tem essas evidências disso, a dupla membrana, o DNA próprio, os ribossomos, e a gente vai ver como que isso daí funciona na próxima aula, tá? Então, queria que vocês participassem da nossa avaliação. Tá? Então, por favor, coloque a imagem com o QR Code. Para vocês acessarem, por favor, avaliem nossa aula, vê o que vocês, comentem o que vocês acharam, para a gente sempre poder melhorar o que a gente faz aqui, o trabalho que a gente faz com muito carinho no CMSP. Agradecer a presença da Simone e de todos vocês pela aula de hoje. Boa noite a todos e a gente se vê na semana que vem. Obrigada, boa noite, pessoal. Até semana que vem. Beijos. Tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.